vocês. Doce dia, que não poderia faltar esse meu modo de falar com vocês. Sejam bem-vindos quem está entrando aqui. Quem tiver alguma sugestão também pode colocar, escrever aqui no chat. Obrigada pelos coraçãozinhos. Sejam bem-vindos. Então o tema de hoje é mais um spoiler, né? Do filme Comer, Rezar e Amar. É um filme que faz muito sentido para mim. Eu já assisti inúmeras vezes. Algumas vezes assisti até com meu filho. E o legal é que ele até me cobra. Mãe, vai assistir de novo esse filme? Sim. Porque ele traz muita ligação, principalmente para nós mulheres, né? Algumas nos leva a pensar em muitas coisas, né? O filme, na verdade, é a história de uma mulher, Elizabeth, que se encontra num momento de vida que ela analisa o que perante a sociedade, ou o que ela se preparou para fazer, ela estava dentro do padrão dela, ela tinha atingido, né? Ela estava até pensando na parte de maternidade, se ia passar para a maternidade. Ela estava nos seus 30 anos e começa a se questionar o que era realmente importante na vida dela. E assim, a gente vai conversar também de algumas frases marcantes do filme, né? Frases de impacto muitas vezes, mas que nos fazem raciocinar e pensar no nosso dia a dia. Bom dia, bom dia, bom dia, o pessoal dando bom dia aí, gratidão. E uma que seria a primeira que nos leva a pensar é melhor viver o próprio destino de forma imperfeita do que a imitação da outra pessoa. E muitas vezes a gente nos percebemos dessa maneira, né? Vivendo a vida que o outro acha que é certo, ou tentando nos adequar à vida que o outro espera da gente. E muitas vezes fugimos até dos nossos valores, dos nossos propósitos para nos encaixarmos na vida do outro, né? Então, ela tem essa análise inicial, teoricamente bem-sucedida, com casamento sob controle, tudo na média. Mas o que eu falo até nos meus atendimentos, que a nossa vida é igual o medidor de batimentos cardíacos, né? Tem altos e baixos, né? Vai ter momento de euforia, às vezes de alegria, e vai ter momentos de tristeza também, né? Então, a nossa vida é cíclica, né? É altos e baixos. E se a vida começa a ficar plana, né? Se para, né? Começa a ter um equilíbrio total, é sinal de que acabou a vida, né? Quando o medidor de batidores cardíacos entra em total equilíbrio, acabou a vida. Então é mais ou menos isso, né? Ela se acostumou de tal maneira que ela parou de viver. Ela deixou a vida tão plana que parou de viver, né? Ela parou de se permitir a buscar aquilo que realmente era importante na vida dela, os valores dela. E elas abre mão, né? Ela de todas as posses que ela tem, não é bem das posses, mas abre mão da vida que ela tinha e decide ter um ano sabático, digamos assim, né? E escolhe 3 lugares para uma viagem de busca para encontrar ela mesma, né? O que fazia sentido para ela. Então ela escolhe 3 lugares que levariam ela a pensar em algo e buscar um novo sentido para a vida dela. Então a Itália, a parte um pouco ali da Índia, e também Bali, né, ou Indonésia. Então são esses 3 lugares escolhidos por ela. Então, que daí representa o comer, o rezar e o amar, né? Mas é claro que as 3 emoções também transitam nos 3 lugares. E quando ela chega na Itália sozinha, né, tem várias cenas bem bacanas. E uma cena que eu acho interessante é que ela chega lá nas ruínas, né, na Itália, e ela começa a relacionar as ruínas com a vida nossa, né? Que como as ruínas passam, né, a construção e daí depois as ruínas, e elas continuam existindo, né? Então, até uma frase que ela fala que a ruína é a estrada para a transformação,
né? Às vezes a gente estar em ruínas também é um momento da gente modificar, da gente nos renovar, né? Então que a gente possa aprender nos altos e nos baixos, né? Então seria mais ou menos isso. Outra frase bem bacana que nos faz pensar, que é famosa, né? Vários memes sobre essa frase, o dolce far niente, né? Que é você ter o prazer da própria companhia, né? De realmente fazer nada. E é algo que talvez nos faça pensar um pouquinho do prazer de não fazer nada, que não é bem isso, fazer nada, é o prazer de estar consigo mesma, né? É o prazer de fazer, de não precisar fazer algo, né? De simplesmente se curtir, aproveitar. E a pandemia nos colocou em xeque isso, né? Porque nós fomos expostas a nós mesmas, né? A gente teve que olhar para quem estava próximo da gente e também para nós mesmas. E muitas pessoas não deram conta disso, e em vários momentos todas de nós tivemos algum momento que não demos conta disso, né? Do prazer de ficarmos conosco, né? Até pelos medos, pelas incertezas que a pandemia acabou trazendo, né? Mas esse estar consigo mesmo nos levou a pensar muitas vezes, tá? Então, a busca do prazer em fazer nada, né? Ou o prazer de estar consigo mesmo, é algo que a gente precisa praticar, né? Porque a nossa rotina, talvez possa até culpar a sociedade, né? O que vem como certo é da gente ser sempre ativa, de sempre estar correndo atrás das coisas, sempre, né? E o prazer de parar e de curtir o equilíbrio, né? O equilíbrio não parado, né? O equilíbrio, né? Não tão alto e baixo, né? O equilíbrio. É algo importante para a gente analisar aí no nosso dia a dia. Eu vou escolher 2 olhinhos para a gente falar em cada fase, tá? O comer, até vou fazer uma pausa aqui para contar um pouquinho, eu não ia falar essa parte, mas eu vou trazer um pouquinho da minha história nesse filme, né? No ano de 2019, eu estava, antes da pandemia, óbvio, eu estava fazendo o curso da Ayurveda, a especialização em Ayurveda, e eu estava numa situação bem confortável profissionalmente, eu estava em ampla ascensão, em crescimento exponencial, e algo que eu sempre amei, a parte da cozinha, eu sempre amei comer, e consequentemente, por sorte, amava cozinhar também, amava buscar sabores diferentes. Para mim era quase que uma brincadeira, realmente, abrir a geladeira, pegar ingredientes e misturar e fazer algo que fizesse sentido para mim. Então eu sempre tive esse prazer da cozinha, né? Desde de nova mesmo, bem jovenzinha, né? De criança eu já gostava de brincar na cozinha. E estava financeiramente estável, e eu já tinha planejado 2 viagens de 3. 2 viagens que eu ia fazer sem filho, né? Porque a maioria da minha vida eu incluo o Matheus em tudo, né? E 2 delas que estavam planejadas por coincidência. Uma delas, eu tenho uma tia que está morando na Itália. Eu digo que é minha tia gêmea, porque ela nasceu, nós 2 fazemos aniversário no mesmo dia. E eu queria dar um pulo lá na Itália, passar 15 dias na Itália, que seria na Páscoa de 2020, eu estava planejando que o Matheus não estaria comigo e eu ia aproveitar e estar com ela, fazer justamente quase que o meu comer da Itália, né? Então eu até, com alguns colegas meus da Ayurveda, disse, vou fazer meu comer e rezar, só falta buscar o amar, né? E também na Ayurveda, em janeiro desse ano, daí seria, né, eu já estava começando a fazer minhas economias para passar um mês na Índia, né, principalmente lá no sul da Índia, aprofundando o Ayurveda, os conhecimentos ayurvédicos e buscando também um pouco de espiritualidade, que a gente já vai falar sobre espiritualidade no próximo passo. Então eu estava quase indo para o meu... Não seria um ano sabático, né? Porque não seria um ano fora, mas dessa busca realmente, né? Então me identificava muito com o filme. Então é até legal isso.
Ainda vou fazer essas 2 viagens, mas ainda não tem data mais marcada. E o comer, como eu falei, que faz muito sentido para mim, né? O prazer, o comer, morar. O comer, ele é histórico, mas é muito antigo. Em todas as culturas existem celebrações na mesa, né? Que envolve a comida. Então a comer, ela traz a socialização também, traz o prazer também, o comer, morar, né? Então a busca da refeição também, o comer, ele também apura os sentidos, porque vários sentidos eles são aguçados. A visão de um prato bonito, uma mesa bem posta, o cheiro, que traz muitas sensações, que daí a gente entra para a aromaterapia também, né? Aquele cheiro de café passando, né? Que quem gosta do café ou quem gosta de um pão, o cheiro do pão assando, gente, aquilo é quase uma tortura para quem não tá... quando você está passando na casa do vizinho, o vizinho faz, você acaba fazendo você também, porque é extremamente estimulante, né? Então o visual, o olfato, o paladar, é você poder comer com calma, para você degustar e sentir realmente os sabores, a parte de texturas, né? Os tatos não com a mão, mas com a língua, então você sente a textura, a crocância, o que é mais macio. Então vai estimulando muitos os sentidos com a alimentação, tá? E eu escolhi pra gente falar hoje, falando em cheiros, né? Os dois, assim, 2 misturinhas que eu amo muito. Uma misturinha e um óleo. Algumas pessoas que estão aí já sabem, né? Uma das especiarias minhas prediletas é o cardamomo, tá? Esses 2 que eu vou mostrar pra vocês, eles podem ser utilizados na alimentação, tá? Eles são aromas naturais. Então eles podem ser usados também para ingestão. E o cardamomo, quando eu conheci essa especiaria, eu sempre fui a louca das especiarias, sabe? Desde pequena, mas eu gostava muito do anis e gostava muito da canela. Eram os que mais usava, que são as mais comuns, né? Não conhecia uma variedade tão profunda. E há 7 anos, mais ou menos atrás, eu me inscrevi no The Rose, no método The Rose, lá para fazer yoga. Não é bem yoga, né? O método The Rose. E quando eu ia fazer a prática, sempre tinha o chai lá, né? E o chai tem o cardamomo forte, tem o chá preto e outras especiarias juntos, mas o cardamomo... E foi paixão a primeira golada, digamos assim, né? Não foi a primeira vez, mas a primeira golada. E eu simplesmente me apaixonei. Daí fui pesquisar mais sobre o cardamomo, é algo que eu busquei muito. Dentro da Ayurveda... o cardamomo é bem interessante, bem utilizado também. O cardamomo, quem é paciente ou quem é cliente sabe o quanto eu indico o cardamomo para várias pessoas. É uma especiaria que ela traz um frescor também, tanto no aroma como no sabor, tá? Então traz um frescor bem gostoso. Na Ayurveda ele também é usado como... podia dizer antídoto, né? Para equilibrar efeitos não tão benéficos para o nosso corpo. Por exemplo, aquela pessoa que toma café, tá? Então ele é um antídoto do café e sente azia, sente queimação depois do café. Mas ainda assim sente a vontade do café, então ele pode ser usado como antídoto. Também ele para o cacau, tá? Para o chocolate. Pro leite também, ele ajuda a melhorar a parte digestiva do leite. Não para quem é alérgico, tá? Quando é alérgico é outra história, daí não vamos... Mas para quem tem intolerância ao leite, é um excelente é bem benéfico o cardamomo, tá? Quem sentiu já o cheirinho do cardamomo, ele é muito fresco. Então você pode usar tanto para pratos doces, como pode usar também para carnes. Eu gosto para para pratos salgados, com sabor mais intenso, né? Por exemplo, uma carnes mais fortes, ele traz essa frescura. Então, ele equilibra os sabores, é bem gostoso, tá? Benefícios fitoterápicos dele. Na parte de congestão nasal, né? Na parte de digestibilidade, gases, digestão lenta, então ele ajuda a dar uma estimulada nisso. Para dores, tá? Ele traz alívio, né? Auxilia dores de cabeça, abdominal principalmente.
traz um apoio à força sexual, então tanto para homens quanto para mulheres, então traz uma força, um vigor um pouco maior. E na parte mental, clareza mental e ânimo. Então quando você está num momento que você sente assim, tudo meio nebuloso, não está conseguindo enxergar, tá numa cerração, né? Não consegue enxergar muito longe, então ela ajuda a apoiar uma clareza mental. O outro óleo que eu queria falar com vocês é o Smart Incesse. Esse é uma misturinha, tá? Os sabores principais dele é a menta, a canela, então uma especiaria um pouco mais quente, tá? E o gengibre, que também acaba sendo mais quente. O Smart Incesse, ele é um apoio, assim, no nosso apetite. Então, para quem tá, até por ansiedade, muitas vezes, o que eu tenho percebido em vários clientes, que estão comendo as emoções, não a comida, né? Então, tá muito ansioso e tá descontando a comida, então ele ajuda a dar um apoio. Ajuda também a equilibrar, apoia o colesterol, então o equilíbrio do colesterol. A canela é uma especiaria muito benéfica para quem tem problemas com açúcar, tá? Tanto para diabéticos como para quem compulsão de açúcar, que nós vamos falar daí na live do dia 11 de maio, né, sobre o açúcar. Então ele ajuda a equilibrar o açúcar no sangue, tá? E a menta, ela traz um vigor, traz equilíbrio, né? Eleva um pouquinho também o humor, tá? Então digestão, metabolismo, então para dar esse apoio, o Smart Incesse é excelente. E fora que o sabor dele, eu gostava, agora eu tô usando outros óleos, mas esse aí eu usei um período até bem extenso, eu colocava uma gotinha no café, né? Eu amo café e eu gosto de dar outros sabores ao café. E eu usava ele porque essa mistura do gengibre, canela e a menta, ela traz um sabor bem especial, tá? Falando um pouquinho, agora eu vou um passo à frente. No nosso rezar. E o nosso rezar é na busca da espiritualidade, mas a tua espiritualidade, o que faz sentido para você. E aqui voltamos para algumas frases do filme, né? Tô com a minha colinha aqui, tá? Escolha seus pensamentos assim como você escolhe suas roupas. Quantas vezes você faz isso, né? A gente até cuida da nossa imagem, mas não cuida da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, né? Isso a gente pode, se você pegar as lives anteriores, por exemplo, a gente falou de felicidade, né? A gente pode escolher os pensamentos até escolhendo, escolhendo até a nossa alimentação. Existem estudos, né, até da parte de cromaterapia, então escolher até a cor. Então a tendência é que se você usar só cores escuras, cores sóbrias, te deixa um pouco mais fechada. Se você usa um colorido, você automaticamente já dá pelo menos a aparência mais alegre, né? Então quem entende um pouco mais disso, eu não entendo profundamente disso, mas então você escolhe tuas roupas também, até pensando na tua alegria. Você escolhe teus alimentos que vão te favorecer e promover mais alegria. E tem a parte da aromaterapia também. Ali na tua manhã também escolha olhar para dentro de si, fazer a tua meditação, lembra de respirar. E parece bobo isso, mas é muito sério a respiração. Eu vejo assim, é constante nas minhas conversas com os pacientes, eles relatarem que em alguns momentos eles percebem por ansiedade que eles trancam a respiração e param de respirar. Então eles param de oxigenar e a parte cerebral também, né, o nosso corpo. Então traz outros malefícios, né? E lá na busca da espiritualidade, que ela vai para a Índia, ela procura um guru, uma guru, no caso, que foi indicada por uma outra pessoa, e ela busca os ensinamentos daquela guru. E quando ela chega lá, ela descobre que a dita guru estava justamente em outro lugar. Então ela não consegue ter o contato direto com a pessoa. Tem lá, acaba ficando no mosteiro, interna, né, faz o retiro espiritual dela. E até uma coisa engraçada que eu fico pensando assim, um dia
quem sabe eu chegue lá, né? Uma das cenas que eu acho muito legal é que tem um momento do mosteiro que você pega uma plaquinha e naquele momento você para e não fala, não pronuncia nenhuma palavra, então você de silêncio. Tá? Você até tá no meio das pessoas, mas em silêncio. Daí eu fico pensando, gente, quem me conhece, né? Eu quase não falo, né? Então, ali seria realmente um aprendizado, um aprofundamento. É para você se ouvir, né? Então, o silêncio, né? Não pronuncia palavras. Claro que ela, na minha visão, ela teve sorte, que dela precisou acolher outras pessoas que estavam chegando novas, e dela precisou tirar a plaquinha para começar a conversar.